Mas é que eu acho que a fake news, ela vem muito de uma ingenuidade da população perante a internet, sendo que a internet é nova. Então, mas por enquanto ainda vai uma hora, o cara vai começar, ele vai bater o olho, vai ver que é fake. Vai bater o olho, vai ver que é. Mas hoje ainda não, atrapalha muito. Eu Faz percebo sentido. que é um problema, por exemplo, pra, sei lá, alguém. Minha sogra, por exemplo, ela tem dificuldade de ver que um bagulho. Eu olho aquilo ali, pô, isso aí é fake. Aí- Não, pra mim já tá na cara o que é fake, o que não é fake. Mas quem tem menos contato com tecnologia Nossa. tem dificuldade. Sim, mas será que, tipo, aí a gente faz um monte de lei pra impedir... Não tem que fazer lei. Isso que eu Legal, acho. legal. Tem que deixar avançando, porque é o processo de mudança. E nesses processos de mudanças, por exemplo, eu vou ter problema. Bom, mas vou. Mas vai mudar. Em algum momento você não vai ter problema na sua vez, sei lá. É assim. Eu me lembro quando o Collor era presidente, já faz bastante tempo, né? Foi presidente em 93, 94. O Collor, por exemplo, ele inovou na comunicação. Eu brinco, foi o fim da era do político de roupa de calça de tergal. Nem sei o que é calça de tergal. Deve ser algo muito chique. Não, ao ser. contrário, aquele terno meia boca. Ah, tá. Um troço Que não escroto, amassa tá. nunca, antigo, tal, tudo, com aquela cor, tudo sem graça. Tudo. O Collor, quando ele surgiu, então, e as pessoas esquecem Caçador isso, de né? Marajá. Caçador de Marajá, bonitão. Ele já malhava, coisa que ninguém na época fazia, então ele tinha sempre andava de moto e tinha 39 anos de idade, as pessoas esquecem, né? Alto, grande. Ele aparece no programa eleitoral, por exemplo, numa produção que já parecia novela, o oposto do que era a política na televisão, que era a primeira linguagem chata do político, não entendia porra nenhuma, uma linguagem padrão. Ele já falando, ele numa canoa, remando no meio do Amazonas, falando da questão ambiental, que já era naquela época. Bom, mas ele ganhou, levou de braçada. E ele mudou a comunicação. Os programas dele eram bem feitos. Mudou eram o paradigma da comunicação completamente política. gostosos de ver. E mudou a comunicação de governo. Por exemplo, ele chegava sábado, todo sábado. Ele aparecia lá na casa da Dinda, que era a casa onde ele morava, com uma camiseta com alguma coisa escrito. Porra, aquilo ficava 2, 3 dias todo mundo tentando decifrar o que ele quis dizer, recado para quem que era, etc. Então, de um jeito... Ele era mídia savvy. Mas eu fico imaginando... Aliás, é um cara que eu vi outro dia, até uma entrevista dele. Hoje o Collor tem 70 e poucos anos. Eu vi uma entrevista dele no Danilo Gentili. Sensacional. Porque ele comenta, inclusive, os erros que ele fez. Por que ele caiu? Aí com a maturidade dos 70 anos de idade. Mas ele foi um cara que ele abriu, por exemplo, o negócio de importação de coisa. Vocês não lembram, porque vocês acham, nem tinham nascido. Bom, aí eu não lembro. Computador, por exemplo. Computador tinha um negócio que chamava SEI, Secretaria de Equipamentos de Informática, um troço assim. Sempre tinha um milico lá. Ele aprovava o seguinte, computador só nacional. Você não podia importar nada que tivesse um chip dentro. O Collor, ele acabou com todas essas coisas. A importação de carro. Abriu. Legal. Agora foi uma puta ruptura. Não, a indústria aqui, que eu era indústria, sofreu pra cacete. Porque ele fez atabalhoadamente, mas fez. E se não fosse atabalhoadamente, não teria conseguido fazer. Você vai tentar fazer a transição, não ia conseguir. Agora, inovou muito, mas caiu. Quem derrubou? Os jovens. Chamados caras pintadas. Mas foram os jovens ou foram os jovens manipulados por uma outra força? Não, foi espontâneo. Foi espontâneo? Foi espontâneo. Foi bacana. Aliás, foi muito mais bacana do que esse impeachment. Foi legal, foi uma coisa. Os jovens se indignaram. E não, cá entre nós, armaram para o Collor num certo ponto. Porque ele era arrogante, né? Ele não gostava do Congresso. Ele brigou com o Congresso. Brigou com os industriais de São Paulo. Brigou com os banqueiros. Brigou com a sociedade quando congelou toda a poupança de todo mundo. Não tinha como ficar. E ao mesmo tempo, a corrupção, e aí todos esses contrariados bombando a corrupção todo dia. O Congresso tirou. Mas o que mobilizou foram os jovens. E foi um negócio muito interessante, porque ele foi não crescendo. E um dia ele fez um discurso
pedindo que todos no dia seguinte, em apoio a ele, era um de 7 de setembro, aparecessem vestidos de verde e amarelo. São Paulo inteiro estava de preto. Todas as janelas com bandeiras pretas e etc. Aí ele viu que acabou. Né? Caraca, Então, mas inovou na comunicação. A comunicação direta, por exemplo, ele fazia discurso direto para público A, B, C. Hoje em dia ele, inclusive, é um político muito safo na questão do Twitter. Collor? Ele tweetou umas paradas lá, não sei o que, vem no Flow e tal. Ele, não, vamos marcar e trocar umas DM. Mas devia, viu? Porque é interessantíssimo. O Danilo Gentili deu um show com a entrevista dele. E, aliás, ele fez. Acho que o Danilo não tá entrevistando. Não estava ainda fazendo. Eu achei muito engraçado porque tinha uma poltrona com um terminal de televisão em cima e tinha um cara sentado na poltrona e o Collor estava na televisão. Acho que a câmera estava engraçado. Porque tinha um sujeito, a tela aqui na frente da cara dele com a cara do Collor aparecendo.